nosso secretário executivo ele é militar, então ele me cobra do horário. Bicapitão. Nós vamos orar. Então temos aqui uma meditação do pastor Marcos Domingues. Não é Domingues, está escrito aqui. Domingues mesmo. Marcos Domingues. Amém. Vamos orar, queridos? Vamos orar. Bibi, você ora por nós? Por favor. Está de pé ainda, então? Depois o pastor Marcos vai falar. Pai eterno, nós louvamos o Teu nome, porque nesta manhã a misericórdia do Senhor se renovou sobre a vida do Teu povo. Louvamos o Teu nome, porque se não for a graça de Jesus, não nos conheceríamos e não estaríamos aqui reunidos. Queremos louvar o Teu nome pela oportunidade também de participarmos das coisas do Teu reino. E pedimos que o Teu Espírito nesta manhã venha ter proeminência, que a sua voz seja a mais alta, a mais forte, a mais poderosa em nós e através de nós, a fim de que tudo que aqui for pensado, falado e decidido seja para a glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Pastor Marcos, para o nosso momento de meditação. Ainda não foi arrebatado. Lá em cima. Irmãos, só uma coisinha. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Tem lugar que você vai sentar e você não vai ver a tela, tá? Temos essa dificuldade, porque isso aqui é um salão provisório, tem essas colunas, então procura se você consegue sentar no lugar que você veja uma das telas aí para conseguir enxergar os vídeos, relatórios, tá? Depois do lugar que você senta, a gente tá para colocar uma tela no meio aí. A igreja acostumou, né? Tá bom? Você deu aí? Tá jóia. O pastor Everaldo disse que eu tinha essa incumbência aqui de trazer uma palavra. Ainda bem que ele falou que é rápido, né? Aí eu fiquei mais à vontade, né? Palavra rápida. Ele não disse quanto tempo assim, mas imagino que seja rápido mesmo. Mas eu queria só, tenho refletido aqui nesses últimos tempos, né? Em algumas verdades da palavra de Deus. Eu queria aqui repartir com os irmãos, porque eu creio que os irmãos também fazem essa reflexão e quem sabe incentivo alguns a continuar fazendo a reflexão, né, nesse tema. Eu quero ler com vocês aqui o livro de Atos, capítulo 2, versículo 42, tá, até o 47 aqui. E esse texto diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e as orações. E todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum.
e vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. E todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Então, a minha reflexão, eu não sei se está aqui, acho que vai. Não, vou deixar patrulha aqui. Sobre esse texto, eu tenho pensado já há algum tempo, ultimamente, pensado, a gente, como pastor de igreja, né, a gente está sempre pensando, né, na igreja, né, sempre pensando. Sobre a igreja, a essência da igreja, né? Aquilo que deve ser prioridade, aquilo que deve ser foco, né, principal, e como os irmãos pensam também. E provavelmente eu vou aqui me unir aos irmãos, isso que eu vou falar, para a gente continuar buscando ao Senhor, para nos ensinar, né, mais sobre isso. A gente precisa aprender sempre. Eu estou aqui com 71 anos, ministério aqui uns 40 anos, nem fiz a contagem direito, mas é mais ou menos isso. E a gente pensa às vezes, mas a gente passa um tempo com 71 anos, né? Ou 30 anos de ministério, que seja, 25, a gente sabe bastante, sabe nada. A gente não sabe nada, sabe pouquinho ainda. Verdade, sabe pouquinho ainda, né? Então a gente precisa de reflexões e pedir ao nosso Deus que nos ensine, né? Andar com Ele, que nos ensine a pastorear o rebanho dele. E aqui esses textos nos ajudam a ver algumas coisas. A gente bate o olho aqui e veja que esse povo lá naquela igreja apostólica, né? Eles tinham algumas ênfases. Aqui diz que eles se dedicavam ao ensino, né, dos apóstolos. A primeira questão é essa. Era uma dedicação ao aprendizado, né? Naturalmente a prática, porque aprendizado sem prática não adianta, né? O aprendizado da palavra de Deus. E os irmãos sabem, os irmãos acompanham, até provavelmente mais do que eu, os mais novos, né? Que são bem rápidos nas redes sociais, né? São bem ligeiros, né? Então a gente acompanha que nós estamos vivendo uma época muito estranha, muito esquisita. Não era assim, agora eu estou falando como velhinho, né? Na época lá atrás, né? Assim, a gente tinha poucas igrejas, poucas denominações, né? Agora e as ideias não eram assim tão variadas, tão diversas, uma diversidade de ideias, de pensamento, né? Alguns bons, mas outros um pior que o outro. A gente sabe disso, né? Em termos de conceito teológico, de ideia de igreja, de pensamento teológico, a coisa vai embora, né? Se perde de vista. E a gente precisa tanto de fundamento, né, da palavra de Deus. Eu não sei se eu estou fazendo uma leitura errada, mas eu tenho achado que hoje, no meio assim, evangélico, de uma forma geral, tem muita gente, né, séria, que quer Deus, que eles estão procurando igrejas onde é ensinada a palavra de Deus. O pessoal está com fome, muita gente está com fome. Está espalhado em vários cantos por aí, porque hoje em dia a igreja aparece em todo tempo, de qualquer forma. Não é assim? Qualquer um fala, você é pastor, não legal. Então parece que é uma falta que tem, uma ausência disso. Tem gente que está procurando. E por quanto será que tem? Acho que vocês percebem isso, né? Então, essa importância que se deve dar, quando a gente pensa naquilo que é prioridade, naquilo que é importante, naquilo que é essência da igreja, a questão do ensino, graças a Deus, né? A palavra. A nossa escola bíblica aqui é pequenininha, uma escola bíblica, não tem muita gente, é só de 1h e 15 minutos. Não tem culto de manhã, né?
culto só à noite, mas tem só um ensino. E aí tem um grupo, né, que é interessado, e a quarta-feira eu tenho um culto de palavra e oração. Mas no púlpito, pelo menos os meus pastores, né, que estão aqui, o pastor Alexandre, o pastor Wagner, eu procuro, da melhor maneira possível, estar dando para os irmãos as verdades da palavra de Deus, ensinando a palavra. Eu gosto de fazer isso. Mesmo quando eu estou pregando uma mensagem temática, eu sempre abro um parênteses para puxar alguma coisa para a doutrina fundamental, para que não se esqueça, né? Então eu vejo isso, tá? A essência da igreja, essa importância, esse amor à palavra de Deus, aos fundamentos, ao ensino da palavra de Deus, porque isso tem feito falta, né? Tem feito falta. Não nas nossas igrejas, eu creio que não. Mas precisamos, por isso a reflexão, pensar em melhorar, né? É isso? Todos nós, mas como vou melhorar isso? Eu tenho pensado aqui. Eu falo, meu Deus, como é que a gente melhora? Porque eu vejo um grupo de irmãos bem interessados, vem com a escola bíblica, outros vêm lá na quarta-feira, pequeno, mas os demais, né? Será que só no púlpito não é suficiente? Provavelmente. Como que a gente faz isso? Então é uma reflexão que eu passo aqui, porque eu tenho pensado nessas coisas, né? Essa ênfase na palavra, essa importância. E aqui ele se dedicava. Uma outra coisa que eu vejo aqui, irmãos, isso é para nós, né? Isso é coisa importante, tá? Isso é coisa muito importante. A comunhão, fala aqui, a comunhão a partir do pão e oração. Não aqui, querendo, porque não é, para mim, não é um momento para isso, discutir se esse partir do pão é a ceia, ou se é o partir do pão no sentido de comunhão dos irmãos, refeições, ou é as duas coisas, não vê o caso. Mas seja como for, tem a ver com relacionamento e comunhão, ao partir do pão e as orações. Então nós vemos outras duas ênfases aqui. A comunhão, e a gente lê o texto e percebe, né? Eles viviam essa comunhão, pelo menos estrutural, de uma forma prática, não é isso? Não havia ninguém necessitado entre eles. Eu tenho pensado aqui, os seus irmãos que vivem em igrejas de bairro, não entendem isso, aqui é periferia. Porque os irmãos sabem que volta e meia aparece o irmão. Na época da pandemia, então, nem se falou. Você tem que pagar até aluguel para um ajudar. Então, se a igreja não tiver comunhão, não for uma igreja interessada uns pelos outros, a coisa fica difícil. Então, a comunhão, essa ênfase na comunhão, isso é a essência da igreja. Esse relacionamento, essa comunhão mesmo, de ensinar uns aos outros, como diz a Bíblia, né? Orar uns pelos outros, se interessar uns pelos outros. É claro que não vai dar para o crente ter comunhão com todos, íntima, mas sempre o crente está envolvido com os irmãos, procurando o que eu posso fazer para ajudar meu irmão. E quando ele tiver precisando de ajuda também, porque eu tenho certeza que isso é fundamental para nós como igreja, é a essência da igreja. Tá? Palavra, e por que a palavra? Porque a gente vive em comunhão e tem que ver a comunhão fundamental na palavra, senão a coisa dá errado. Não é assim? A palavra nos orienta nisso. A gente vive a comunhão, mas orientada pela palavra. Então isso é importante também para os de fora. Quando eles veem e enxergam, puxa, aquele pessoal lá é diferente. Eles realmente se interessam. Esse mundo é muito egoísmo, muito individualismo. Puxa, ali aquilo, a igreja não tem diferença. Esse povo de Cristo, eles se gostam, eles se interessam, né? Uns pelos outros, procuram ajudar. Então eu vejo isso. Eu tenho refletido isso, Senhor, me ajuda aqui. A como igreja, viver isso. Né? Eu posso até dizer que a igreja aqui é como uma igreja, graças a Deus, os irmãos, como é um bairro, todo mundo mora aqui perto, tá? Todo mundo se encontra, né? Todo mundo vai na casa do outro, então é mais fácil ter isso. Mas ainda precisamos melhorar muito. Comunhão prática, de ensinar uns aos outros, encorajar uns aos outros, orar uns pelos outros, pôr a mão no bolso uns pelos outros, para ajudar, tá? Eu vejo isso. Tem uma reflexão que os irmãos fazem, eu estou falando, irmãos, vamos continuar fazendo e vamos continuar procurando melhorar nisso como igreja. Outra coisa, aqui fala sobre oração. Então,
precisa nem dizer, né? Oração, a importância da oração. Eu tenho pensado nisso, tá? Muito, até para a minha própria vida. Senhor, qual o valor que eu tenho dado à oração? Isso tem sido algo prioritário na minha vida. Porque às vezes a gente, como líderes e pastores, a gente se envolve com tanta coisa que não tem tempo, né? Não sobra o tempo para oração, gente. E eu fico pensando, meu Deus, como é que a gente consegue fazer tanta coisa sem orar? E quando a gente chega no tempo da nossa vida, que os mais idosos sabem, a gente parece que se toca mais às vezes. Alguns se tocam já quando são novos, graças a Deus. Que nós não podemos ficar fazendo tanta coisa assim sem oração. Não podemos. Porque se a gente pega esse livro de Atos, a gente vê que aquela igreja ela era guiada pelo Espírito Santo. Como é que uma igreja que não ora vai ter esse discernimento, vai ter esse relacionamento com Deus, a ponto de entender, olha, é uma direção do Espírito Santo, vamos lá. E a mesma coisa nós como líderes, seja pastor, seja líder de ministério, a gente não pode ficar fazendo as coisas daquilo que vem na nossa cabeça só, porque o outro, nós lemos um livro que o outro está fazendo, está dando certo, porque nós vimos aqui naquela igreja, né? A gente tem que fazer as coisas, mas tudo que a gente fizer, colocar diante de Deus, Senhor, é por aqui, me ajuda a entender. Não é tão fácil, né? Eu não acho fácil, meus irmãos. Inclusive eu peço, tem misericórdia de mim, para que eu possa discernir a tua voz, inclusive pela palavra, principalmente. Como é que o Senhor quer que a gente faça isso? De que forma a gente vive como igreja? De que forma a gente lidera, seja que ministério for ou pastoreia? Nos ensina. E precisa de orar. Não precisa? Isso já é uma oração. Me ensina a pastorear. Me ensina a apacentar. Me ensina a realizar essa função, essa incumbência aqui na igreja, no Ministério X, Ministério Y, na associação. Então nós precisamos muito, irmãos, muito, dessa dependência do Senhor. Porque o Senhor sabe como fazer as coisas muito bem. Ele quer servos, né? E servo não faz a coisa por conta própria, faz a cara. Não dá, você não deixa comigo, eu faço como eu quero. Não é assim, Senhor, como é que o Senhor quer que eu faça? Assim. E aí entra também. A gente ora de acordo com a coisa importante. Está tudo uma coisa entrelaçada, né? Parece aquele símbolo da Olimpíada, lembra? Aquele círculo, é uma área do círculo entrando em intersecção com a área do outro, né? Então, palavra entra na questão da comunhão e na oração também. Nós oramos e a palavra nos ensina a orar. Então, irmãos, eu vejo isso, vou parar por aqui, que eu sempre falo aqui, irmão, nós estamos construindo isso aqui é provisório, né? Se Deus quiser, está juntando dinheirinho para lá para cima, no salão de cultos, né? Isso é importante, vocês têm salão, têm templos, tudo, eu entendo que é tudo importante, nós temos aqui nossas programações, mas irmãos, o templo e programação, eu falo para eles, gente, isso aí não é mais importante, porque se a gente não tiver comunhão com Deus aqui, andar com Deus, se relacionar com Deus, se a gente não tiver comunhão uns com os outros, não for, oração tem a ver com, entra no meio da comunhão com Deus. Se a gente não for uma igreja que tem a missão, né, pastor? A missão, aqui eu falei da missão, depois veio a missão, e o Senhor acrescentava, porque eles estavam na missão, pregando o evangelho, não precisa nem falar. A gente não faz isso. Que valor vai ter o templo, por mais bonito que seja? Que valor vai ter toda a estrutura, toda a programação, se não há amor a Deus, amor aos irmãos e amor aos perdidos? Me digam, o que é a essência? O templo, as programações, a equipe, o teatro, ou é o amor a Deus, relacionamento com os irmãos, amor aos irmãos e amor aos perdidos? Qual é a essência da igreja? Aí eu costumo falar que, irmãos, tem igreja que vive debaixo de árvore lá na África, se reúne debaixo de árvore, e às vezes eles têm isso. Tem igrejas hoje que estão na prisão lá na Coreia do Norte, ou no Irã, estão lá, estão presos, não, eles não podem se reunir em templos, muitas vezes em alguns lugares, mas eles têm a essência, amor a Deus, amor aos irmãos. E aí eu vou terminar, não sei se acontece na igreja de vocês, às vezes isso acontece, mas aqui a gente tem que dar um puxão de orelha, né?
Às vezes irmãos começam a encrencar um com o outro por causa de ministério. Já viram isso? Tem um ministério vai de dança, às vezes, ou de não sei o quê. Aí começa, não, porque aquele lá está falhando. Não, porque aquele ali. Aí começa a haver desavença. E fala, meu Deus, para que vocês têm esse ministério? Seja lá do que for. Não é para que a gente ame a Deus, ame os irmãos e ame os perdidos. E por que está tendo essa encrenca aí? Me explica isso. Entendeu? Nós precisamos continuar mantendo o foco nisso, a essência da igreja. O que é importante para nós como igreja? É isso que eu queria falar, porque é uma reflexão que eu tenho feito. Tá? E que Deus nos ajude, nos ensine pela palavra, o Espírito Santo, né, nos conduza, né, para a glória do Senhor Deus, Pai, isso em nome de Jesus. É isso que eu queria falar para os irmãos. Amém. Obrigado, pastor Marcos. Deus continue usando e valorizamos aquilo que precisa ser valorizado, né? Chefe, Marcos, aproveitar, né, a saudade do Senhor. Para quem não sabe, é cria da Nova Cinta.